Capítulo 2. A diferença na execução. Cada grande líder tem um instinto para execução. Ele, na realidade, disse: a menos que possa fazer um plano acontecer, não vai importar. Mas a escolha, o treinamento e o desenvolvimento dos líderes não focam na realidade. Julgando pelas nossas observações, muitos dos que chegam ao topo de uma organização deixam a sua marca pessoal. Como grandes pensadores, são pessoas tomadas pela motivação intelectual de cada uma nova ideia e que adotam com entusiasmo. São conceituadores, articuladores muito bons e em entender estratégias e explicá-las. Isto eles sabem o que as motiva. Não estão interessados em como fazer acontecer. Isso fica a cargo de outras pessoas. Julgar a inteligência de uma pessoa é fácil para aqueles que contrata, promove os outros. Difícil é pesquisar o histórico de alguém e medir o seu conhecimento sobre como fazer as coisas de fato acontecerem, particularmente quando o desempenho é o resultado de muitas pessoas trabalhando junto. Mas os conceituadores, articuladores e inteligentes não entendem necessariamente como executar. Muitos não compreendem o que precisa ser feito para converter uma visão em tarefas específicas, mas seus pensamentos de alto nível é muito amplo e eles não levam as coisas adiante. Fazem acontecer, os detalhes os aborrecem, eles não cristalizam os pensamentos ou provêm os obstáculos. Não sabe como escolher as pessoas com habilidade para executar. Sua falta de envolvimento os priva de um julgamento consistente sobre as pessoas, os que se adquirem na prática. O problema com Joey. Joey, o CEO cuja queda foi descrita lá no capítulo 1, é um líder típico que não sabia como executar. Vamos analisar mais de perto a sua história, e a de dois CEOs famosos, cujas empresas falharam em executar as grandes visões dos líderes. Você deve lembrar que Joey não conseguia entender por que seu pessoal não tinha produzido os resultados previstos. Ele contratou uma conceituada consultoria para elaborar uma nova estratégia, fez diversas aquisições e tinha um ótimo relacionamento com Wall Street. Com base nas suas habilidades de fechar negócio e fazer aquisições, o índice preço-lucro aumentou rapidamente em menos de 2 anos. Os pontos fortes de Joe eram o marketing e o contato com os clientes, mas também tinha um relacionamento próximo com o diretor financeiro. Joey estabeleceu metas ambiciosas e o diretor financeiro passou por número para pessoal de operações. Joey não gerenciou os detalhes, deixou para os seus subordinados direto, incluindo o vice-presidente executivo para a unidade de negócio da América do Norte e seu diretor de produção. Mas Joey monitorava os números previstos para o trimestre. Se eles ficavam aquém do esperado, Joey telefonava imediatamente para os encarregados e dizia de forma dura que os números precisavam melhorar. As revisões trimestrais não eram nada civilizadas. Pelos padrões da análise administrativa convencional, Joey fazia todas as coisas certas. Pelos padrões da capacidade de fazer acontecer, ele não fez quase nada certo. A lacuna entre a meta e os resultados refletiu um abismo entre as ambições de Joey e a realidade da organização. Na realidade, as metas que ele estabeleceu não eram realistas desde o primeiro dia. Um grande problema foi que a fábrica da empresa não podia produzir o suficiente porque seus gerentes estavam 12 meses atrasados, que se refere à implementação de um plano de melhoria de processo. Joey não sabia nada disso. Embora ele chamasse atenção para os seus executivos quando ele tinha uma meta, nunca perguntava por que não conseguia fazê-lo. Um líder que entende de execução teria perguntado imediatamente, então teria que se concentrado na causa afinal. Você não envolve um plano olhando para o resultado. A implementação do plano estava dentro do cronograma? Ele teria perguntado isso. O vice-presidente executivo e o seu diretor de operações sabem as razões. O que estão fazendo para corrigir isso? Como muitos CEOs, Joey acreditava que era trabalho do diretor de produção fazer tais perguntas e tarefas do vice-presidente executivo, certificar de que se elas fossem feitas. Mas, como muitos CEOs também, Joe não havia escolhido as pessoas certas para os cargos certos. Nenhum dos dois tratavam muito de execução. O vice-presidente executivo era um batedor de cartão, que mudava de emprego a cada 3 anos. O diretor de produção era um homem muito inteligente da sua área financeira que veio de uma empresa de consultoria e era visto como um candidato de alto potencial para suceder o CEO em 5 anos. Mas ele não entendia nada de operação e era uma pessoa muito difícil trato.
O gerente da fábrica se reportava a ele e não o respeitava. Se os líderes tivessem estabelecido um diálogo aberto com as pessoas de manufatura, poderia ter aprendido sobre os obstáculos da produção, mas isso não fazia parte do seu jeito de ser. Ele simplesmente passava os números para frente. Além disso, embora metas ambiciosas possam ser úteis no sentido de formar as pessoas e quebrar as velhas regras e fazer melhor as coisas, são peças se estiverem totalmente fora da realidade, ou se as pessoas que precisam atingi-las não tiverem a chance de discuti-la com antecedência e ser donas delas, como Joey teria se comportado se soubesse como executar? Primeiramente, ele teria envolvido todas as pessoas responsáveis pelo resultado do plano estratégico, incluindo as pessoas-chave da produção. Na formação do plano, teria estabelecido metas como base de habilidade de organização que apresentar resultados. As habilidades organizacionais incluem ter pessoas certas nos cargos certos. Se o vice-presidente executivo não sabia como fazer acontecer, Joey o teria orientado antes sobre o que ele precisava fazer e teria ajudado a aprender como executar. Se mesmo assim ele não estivesse fazendo progresso, a única opção seria substituí-lo, como fez o CEO que assumiu. Em segundo lugar, Joe teria também perguntado ao seu pessoal sobre como as execuções, especificamente como eles iriam atingir as demandas projetadas. Convencionalmente, seu giro de estoque, as metas de custo e qualidade. Qualquer um que não tenha as respostas precisas, obtenha-as antes que o plano seja implementado. Em terceiro lugar, Joe teria estabelecido o marco para o plano avançar como responsabilidade bem definidas de seus encarregados. Se estivesse implementado um novo processo para melhorar a produção, por exemplo, Joe teria feito de acordo com eles e projetava X% pronto para Y e para Z% das pessoas teriam recebido treinamento sobre os processos. Se os gerentes não pudessem cumprir o marco estabelecido, teria dito a Joe, e eles o ajudaria a tomar medidas corretivas. Em quarto lugar, Joe teria criado planos de contingência para lidar com o inesperado, uma virada de mercado, a falta de componentes ou alguma outra mudança no ambiente externo. Joe era muito brilhante, mas não sabia como executar. As pessoas que os contratavam não viam nada em seu currículo que as pudesse indicar que lhe falharia. Por quê? Não usaram a execução como critério para a seleção. Sua reputação para fazer negócio, aquisições, permitisse-lhe que valesse o emprego. Quando o conselho o despediu, trouxe uma equipe gerencial que sabia como executar. O novo CEO veio da manufatura e ele e sua equipe revisaram e discutiram os comos, como os gerentes de fábrica estabelecem os marcos, e foram adiante com disciplina e consistência para revê-los quando necessário. A lacuna da execução na Xerox. As pessoas na Xerox que contrataram Richard C. Tolman também não viram por que ele falharia. Tolman era uma das pessoas mais consideradas para capitanear uma importante empresa americana nos últimos anos e um estrategista altamente respeitado. Quando a Xerox o contratou como diretor de operações em 1997, ele era um dos protegidos de Luz Gesture, na IBM, onde havia sido diretor financeiro. Tolman foi trazido para produzir uma mudança enquanto diretor de operações. Ele lançou inúmeras iniciativas de corte de custo, incluindo demissões, corte de bônus, viagem, privilégios adicionais. Também lançou os alicerces para uma nova estratégia. Quando o conselho o promoveu a CEO em abril de 1999, Tolman deu início à transformação da Xerox, de uma empresa de produtos e serviços em uma provedora de soluções, combinando software, hardware e serviços para auxiliar seus clientes a integrar seus documentos em papel e fluxo de informações eletrônicas, fazendo parceria com empresas como a Microsoft, a Compaq para desenvolvimento de sistema. Era uma visão inspiradora para as empresas que mal precisava de uma. No encontro anual de 1999, Tolman disse aos acionistas que a empresa estava no limiar de uma outra fase de grande sucesso e previu que o lucro para o ano crescia entre 15% a 19%. Os investidores compartilharam seu otimismo, cotando o preço das ações às alturas recorde, mas a visão estava desligada da realidade. A execução havia sido um problema há décadas, e Tolman mordeu mais do que a Xerox podia mastigar. Por exemplo, com o início dos esforços da empresa para redefinir, ele lançou duas iniciativas críticas, ambas emocionais. Uma visava consolidar os 90 e tantos centros administrativos da empresa, que era responsável pela contabilidade, faturamento e programação, e chamadas de atendimento ao cliente em apenas 4. A segunda seria reorganizar as forças de venda da Xerox, composta por 30 mil pessoas,
mudando cerca da metade delas a um enfoque geográfico para o enfoque em um setor. Ambas as mudanças eram necessárias e importantes. A consolidação administrativa cortaria custo e melhoraria a eficiência e a reorganização das vendas. Abriria caminho para enfoque em fornecer soluções aos clientes e não apenas o hardware. Em cerne da nova estratégia, mas no final do ano, a Xerox estava um caos. A transição administrativa, as faturas não foram negligenciadas, os pedidos perdidos e as chamadas de serviço não foram respondidas. Os representantes de vendas tinham que passar grande parte do seu tempo arrumando a bagunça, ao mesmo tempo em que tentava adaptar a uma nova organização e uma nova forma de vender. Eles também tinham que construir novos relacionamentos com os clientes, já que muitos foram desligados para novas contas, o que não acidentalmente fez a Xerox perder muitos clientes que eram fiéis há muitos anos. A moral estava baixa, o fluxo de caixa das operações foi negativo. Os investidores começaram a se preocupar com a visibilidade financeira da Xerox. O preço das ações despencou de $64 para $7. A empresa foi forçada a vender alguns dos seus negócios para atender às suas necessidades de caixa. Em maio de 2000, Thomas foi convocado para ir à sala do presidente do conselho, Paul Alerty, e recebeu a notícia que estava despedido. O que deu errado? Embora o fato de lançar duas iniciativas de tamanho porte ao mesmo tempo tenha sido um erro na execução, uma delas por si só já teria colocado uma grande pressão sobre a organização. Os problemas eram mais profundos. Os críticos de Thomas argumentaram que ele era muito reservado para se ligar com as pessoas, que tinha que executar as mudanças, mas a cultura elitista da Xerox não aceitava muito bem uma pessoa que fora como Thomas salientou. Ele, então, tinha autoridade para escolher sua própria equipe de liderança, especialmente quando uma empresa está fazendo grandes mudanças, a pessoa certa tem que estar no cargos importantes. E os processos-chave devem ser sólidos e o suficiente para garantir que qualquer resistência seja quebrada e os planos sejam executados. Estava faltando esses dois elementos. Sem controle na Lucent. As esperanças eram grandes quando a Lucent Technology nomeou Richard McGinn CEO em 1996. Um grande homem de marketing, McGinn era agradável e gostava de explicar as perspectivas brilhantes da empresa para a comunidade de investidores. Ele prometeu aos investidores um crescimento espetacular de receitas e lucros. Dada a conjuntura daqueles que as vistas de uma altitude de 50 mil pés, as promessas pareciam sensatas para o conselho e os investidores. Combinação da Western Electric e da Bell Lab desmembraram a AT&T. Em 1997, a Lucent concentrava-se no mercado de equipamentos de telecomunicações em alta, desde os aparelhos telefônicos até a comunicação de rede e equipamentos de transmissão. Como a Bell Lab tinha uma área de P&D inigualável, mas McGinn teve dificuldade em fazer com que as coisas acontecessem dentro da empresa. Estávamos à frente da nossa capacidade de execução, disse Henry, que voltou à sua aposentadoria para substituir McGinn. Depois da sua demissão em outubro de 2000, o estouro da bolha das telecomunicações no final derrubou quase todos os players do setor. Mas o declínio da Lucent começou antes disso. A empresa caiu antes, com mais força e mais fundo do que os seus concorrentes. No mercado tecnológico, em que se movimentava na velocidade da internet, McGinn não mudou a cultura burocrática e lenta da Western Electric. A empresa da Lucent era pesada. O seu sistema de controle financeiro era totalmente inadequado. Por exemplo, os executivos não conseguiam obter informação sobre o lucro por clientes, linha de produto ou canal, de modo que não tinha como tomar decisões acertadas sobre onde alocar os seus recursos. O pessoal de McGinn pedia em vão e ele, para resolver essa situação, ele falhou em não enfrentar os executivos de baixo desempenho ou substituí-lo por pessoas capazes de agir de forma tão decisiva quanto os seus colegas da concorrência, tais como Cisco e a Nortel. Como resultado, a Lucent não cumpriu o marco tecnológico estabelecido para o desenvolvimento dos novos produtos, perdeu as melhores oportunidades em um mercado emergente. A empresa gastou uma enormidade para instalar o SAP, software empresarial, que conecta todas as partes das empresas através de uma plataforma padrão de software, mas o dinheiro perdido porque não mudou os processos de trabalho para tirar vantagem disso. A Lucent não cumpriu as metas financeiras durante 2 primeiros anos, surfando na onda sem precedentes de investimento de capital de seus clientes. Mas esses ganhos iniciais que recebia vieram principalmente de antigos negócios da comutação, da rede de voz
e que não tinha perspectiva de crescimento sustentável. Antes mesmo da onda quebrar, as empresas estavam lutando para cumprir os seus compromissos. Um líder com um entendimento mais abrangente da empresa não teria estabelecido metas tão fora da realidade. A maior demanda era por produtos que a Lucent não possuía, incluindo roteadores que guiavam o tráfego da internet e equipamentos óticos com alta capacidade de banda larga. A Bell Labs trabalhava em ambos os produtos, mas estava muito atrasada para desenvolvê-la e lançá-la. As oportunidades perdidas para os roteadores e equipamentos de transmissão ótica são facilmente percebidas com erros estratégicos. Na verdade, eles mostram como a execução estratégica estão interligadas. Em 1998, a Lucent conversou com a Juniper Networks sobre uma possível aquisição, porém decidiu desenvolver roteadores internamente. Mas uma parte da execução é justamente saber a capacidade interna. A Lucent não tinha capacidade de colocar seus produtos suficientemente rápido no mercado. Pelo menos uma boa execução teria impedido que as projeções de crescimento saíssem tanto do controle quanto a empresa não tinha presença em um dos mercados de maior crescimento. Da mesma forma, o erro estratégico em transmissão ótica originou-se na execução falha. Neste caso, a falha em entender as mudanças do ambiente externo. No início de 1997, os engenheiros da Lucent estavam perdidos que a alta gerência as deixasse desenvolver produtos de fibra ótica. Mas a liderança costumava ouvir os seus maiores clientes, a AT&T e sua antiga empresa controlada pela Baby Bill. A esses clientes não tinham interesse de equipamentos de transmissão ótica. Esse é o caso clássico do chamado dilema do inovador. Empresas com maior força de tecnologia madura tendem a ser os que menos saem bem com as novas. Mas os próprios dilemas dos inovadores têm a solução de execução que não é, em geral, reconhecida. Se você está realmente executando e tem recurso e está ouvindo seus clientes de amanhã tanto quanto os líderes de hoje, que diz respeito às suas necessidades, a Nortel estava ouvindo os mesmos argumentos de seus grandes clientes, mas compreendeu a necessidade emergente e organizou-se para atendê-las. Em segundo lugar, na corrida alucinada para aumentar a receita, a Lucent partiu em muitas direções imediatamente. Ela adicionou uma míriade de linhas de produtos não rentáveis e adquiriu empresas que não conseguia integrar. Ou, mesmo gerenciando especialmente nos muitos casos em que os líderes das empresas adquiridas saíram porque não conseguiriam se adaptar à cultura burocrática, os custos corriam solto. As 3 dezenas de aquisição justamente no aumento da cerca de 50% da força do trabalho para 160 mil levou a redundância, custo excessivo, a menor visibilidade. O estágio final começou bem antes do mercado de telecomunicações explodir. Sob a pressão de cumprir projeções de crescimento não realistas, as pessoas deixavam a sua própria sorte, fazia tudo o que podia. A força de venda concedeu financiamento, crédito, desconto, muito elevados para clientes. Prometeram retificar e retirar equipamentos que os clientes não conseguiam vender. Alguns registrando produtos como os vendidos logo em que se despachado para os distribuidores. O resultado foi um balanço prejudicado. Em 1999, por exemplo, embora a receita tivesse aumentado 20%, as contas a receber cresceram 2 vezes mais rápido, 10 bilhões de dólares. A empresa também acumulou uma enorme dívida, principalmente por ter financiado sua farra de aquisições, que quase levou a empresa à falência. Isso forçou a Lucent a vender algumas das empresas a preço de banana. A situação tornou-se tão séria que a empresa flertou com a possibilidade de perder sua autonomia através do seu relacionamento com a francesa Alcatel. Durante o boom tecnológico, nem o pessoal do setor, nem os investidores imaginavam que a empresa poderia cair tão fundo. Um líder que soubesse executar teria analisado a empresa para ter uma visão realista de seus riscos de mercado. De acordo com os relatos publicados, McGinn não fez isso, e durante os seus últimos anos no cargo, ele havia perdido totalmente o controle. Várias vezes, ele teve que reavaliar as estimativas financeiras para baixo. Até o final de semana em que o conselho o dispensou, ele insistia que a Lucent estava resolvendo seus problemas. Numa análise retrospectiva, o The Wall Street Journal publicou o seguinte: indivíduos que têm contato com as empresas afirmam que vários executivos disseram para McGinn um ano atrás que a companhia precisava diminuir substancialmente suas projeções financeiras, pois seus produtos mais recentes não estavam prontos ainda, e a venda dos mais antigos caíram.
Ele não aceitou de forma alguma os conselhos. Disse uma pessoa que soube dessa conversa. Ele disse que o mercado estava crescendo e que não havia razão alguma para Lucent não crescer. Ele estava total estado de negação. Na verdade, em uma entrevista recente, McGinn declarou que durante o crescimento espetacular da Lucent, nos anos em que seguia o seu desmembramento da AT&T, ele nunca havia pensado muito sobre como a sua empresa podia cair na desgraça. A execução da EDS. Agora vamos analisar uma empresa que outrora apresentava problemas e cujo novo CEO trouxe a disciplina da execução. A EDS tinha muito em comum com a Xerox, quando Dick Brough assumiu em janeiro de 1999. A EDS criou seu próprio setor, a terceirização de serviço de informática, e havia sido bem sucedida por décadas. Então, o mercado de tecnologia da informação mudou e a EDS não. Os concorrentes da IBM que se apossaram do crescimento do mercado, as receitas não variavam, o lucro caía e os preços das ações afundavam. Como Thomson, Brough veio de outro setor. No seu caso, telecomunicações. Ele havia antes feito a Throughout the Cable and Wireless, a gigante da telecomunicações britânica. Na EDS, ele enfrentou a cultura profundamente arraigada que precisava de uma mudança fundamental. Uma cultura hesitante e que não atribuía responsabilidade às pessoas. Justamente com uma estrutura organizacional que não mais se adaptava às necessidades do mercado. Mais dois paralelos. Não muito tempo depois de ter chegado, Brough estabeleceu metas de aumento de receita e lucros tão ambiciosos que a maioria das pessoas na empresa achava ser impossível atingi-las. E ele submeteu a empresa a uma maciça reorganização. Aqui termina as semelhanças. Brough era totalmente voltado para a execução e nunca houve dúvidas de que estava no comando. Embora Brough saliente que a transformação da EDS seja um trabalho sempre em andamento, ele mudou de forma bem-sucedida os princípios fundamentais da empresa em 2 anos. Injetou energia na empresa, deu-lhe um enfoque em que não tivera desde o início e conseguia atingir suas metas de crescimento e lucro. A visão de Brough era que a EDS podia crescer muito e lucrativamente. Atendendo às novas necessidades de serviços de tecnologia da informação, esse serviço ia da digitalização das empresas até o varejo virtual e integração eletrônica, em que as empresas trabalhavam com fornecedores, clientes e outros provedores de serviço, como se fosse um negócio integrado. Estar a par das mudanças era o grande desafio até para o melhor departamento corporativo de TI, e um problema sério para as empresas com recursos limitados. Brough viu que a EDS tinha habilidade-chave para atender a esses mercados. Esses recursos iam de know-how para fornecer os serviços operacionais mais rotineiro e baixo custo até a consultoria estratégica de alto nível, através de uma empresa de consultoria, a AT. Kearney, comprada em 1995. A profundidade e a amplitude do conhecimento técnico, da experiência das pessoas em solucionar os problemas dos clientes, era uma grande reserva de capital intelectual. Um fator positivo da cultura da EDS era o forte espírito de confiança em relação aos desafios. O que um executivo chamou de uma crença de que podíamos fazer coisas para os clientes que parecia impossível. Era o legado do fundador Ross Perot. Mas a EDS estava presa numa estrutura e numa cultura antiga. Suas mais de 40 unidades estratégicas de negócio eram organizadas entre setores de comunicações, bens de consumo, serviços de saúde pública. Elas dividiam a empresa em uma confederação de feudos, cada um com seus líderes, agenda, funcionário e às vezes políticas. Esses feudos raramente trabalhavam junto e as novas oportunidades de mercado estavam escapando pelas mãos da EDS. Como Brough aplicaria o capital intelectual da empresa a novos ambientes? A IDS precisava de uma nova estrutura organizacional, mas primeiramente Brough tinha que mudar a cultura, transformando-a em uma cultura que incluísse designação de responsabilidade e colaboração. Brough colocou a mão à obra. Primeiramente resolveu conhecer intimamente a empresa, viajando pelo mundo durante 3 meses, encontrando pessoas de todos os níveis, em que conversava formal e informalmente.
Em e-mails semanais que enviava para toda a organização, ele não apenas dizia aos funcionários o que pensava, mas também lhe pedia que respondesse e desse sugestões. Suas mensagens francas, práticas, não era simplesmente uma comunicação, era uma ferramenta para mudar atitudes. Elas deixavam as metas e os problemas e o novo estilo de liderança claros para os funcionários da IDS no mundo inteiro, e as pressionava para os gerentes a expor prioritariamente a abrir diálogo. Brown, atualmente, atuando na qualidade e no fluxo da informação também de outras formas. Por exemplo, os números relativos às vendas em que era compilados trimestralmente passavam a ser reportados diariamente pela primeira vez, e cerca de 150 líderes sêniores tinham as informações vitais sobre a empresa desde a margem de lucro até o lucro por ação. Começava os níveis mais altos. Brown criou novas formas de conduzir designação de responsabilidade e colaboração. Na chamada de desempenho mensal, por exemplo, ele e seu diretor de operações e seu diretor financeiro começavam a organizar a Conference Call. Na segunda de manhã, com cerca de 150 líderes mais importantes da empresa. Essas Conference Call são especialmente uma análise de operação contínua, a qual o desempenho das empresas no mês anterior do ano até o momento é comparado com o compromisso assumido pelas pessoas. Esses telefonemas davam um aviso antecipado de que o problema instigava a um senso de urgência. As pessoas que não conseguiam atingir as metas tinham que explicar os porquês e quais as providências iria tomar para resolver isso. Nos primeiros dias, quando Brown estava desenvolvendo a cultura da execução, os telefonemas também serviam para reforçar os novos padrões de responsabilização. Os pontos que estava tentando passar é que quando você concorda com o que costuma ser um item de orçamento, está se comprometendo com a equipe e com os membros individualmente. Ele diz, o resto depende de você. Isso acrescenta um nível de responsabilidade que estamos avaliando antes. Os telefonemas trouxeram uma nova realidade de discussão nas operações da IDS. As conversas diretas, até ao mesmo francas demais, com o objetivo de fazer a verdade vir à tona e treinar as pessoas e o comportamento que Brown esperava de seus gerentes. Franqueza intensa. Como Brown chama um equilíbrio de otimismo e a motivação com realismo, nós trazemos à tona o positivo e o negativo. Os telefonemas passam e podem ser desagradáveis para quem está na coluna do negativo. Na frente de seus colegas, os executivos têm que explicar o porquê vão fazer e o que vão fazer e colocar as coisas de volta nos trilhos. E os seus resultados são muito negativos? Acrescenta Brown. Falaremos depois da aula. Tais conversas envolvem uma série de questões e sugestões sobre as quais as ações os executivos pretendem tomar para voltar a ter um desempenho conforme planejado. Mas nem os telefonemas, nem as discussões depois da aula tinham o objetivo de passar um sermão como um executivo sênior, que estava na IDS desde o início. Diz, tudo é feito de forma positiva e construtiva, mas não deixar as pessoas sem graça. Mas pelo simples fato de isso existir, a natureza humana diz que você quer ser um dos melhores. A conversa nem sempre é sobre números. Numa das primeiras reuniões, Brown relembra, um executivo declarou que estava preocupado com a crescente ansiedade e desconforto na organização e com as mudanças rápidas e intensas. Seu pessoal estava perguntando, estamos andando muito rápido, estamos linear, estamos negligenciando? Talvez a gente deva diminuir a velocidade, acalmar e refletir um pouco. Brown encarou a questão ao contrário. Não, por acaso está dando uma lição impressionante de orientação? Eu agarrei esta oportunidade, isto é, o teste de liderança e disse, eu queria que todos nessa conference call, que não estão preocupados com o fato de que nós provavelmente fracassaremos, diga isso agora. Não tenha medo de falar. Se você acha que estamos cometendo um grande erro e indo rumo ao abismo, falem agora. Ninguém se manifestou, então eu disse, se vocês estão preocupados de onde vêm as preocupações, eu não estou preocupado. O negócio é o seguinte, alguns de vocês dizem uma coisa, enquanto sua linguagem corporal diz outra. Vocês me mostram uma organização que está retorcendo em mãos, ouvindo boatos ansiosos em relação ao futuro, e eu mostrarei a vocês uma liderança que se comporta da mesma maneira. As pessoas imitam seus líderes. Se suas unidades estão preocupadas, você está indo para um grande problema, pois vocês disseram que estão. Eu voltei no assunto da liderança, eis aqui o teste de liderança. Agora acalme o seu pessoal. Passe informação para eles, atinja o cerne das suas preocupações. Não consigo acreditar que suas preocupações se baseiam em fatos. Eu acredito que se baseia na ignorância. Se for o caso, a culpa é de vocês. Brown organizou uma série de encontros
de 2 dias para 150 principais executivos, apresentando a eles a primeira vez os planos, a questão-chave, as finanças da empresa. Quero que veja o negócio com o meu ponto de vista. De CEO, Brown disse a eles no primeiro encontro. Isso engaja vocês ao que estou fazendo. Vai colocar foco de vocês nos problemas mais críticos que enfrentamos. Os encontros também propiciam que diferentes pessoas trabalhassem juntas, não apenas naqueles momentos, mas durante o ano todo. Conhecer um ao outro de modo que, quando trabalhamos juntos, associamos a um memorando de um e-mail ou um nome no rosto. E disse, estamos no mesmo time e só podemos atingir nossos objetivos trabalhando junto. O recrutamento das pessoas recebeu uma atenção especial. Brown eliminou os scores de executivo de mau desempenho. Sob nova liderança, o departamento de RH, rebatizado de Liderança de Gestão da Mudança, criou um sistema de remuneração que atrelava os incentivos ao desempenho, justamente com o conjunto de ferramentas de avaliação com base na web para ajudar o executivo de linha a melhorar a avaliação das pessoas. Também estávamos incluído cursos de treinamento para os líderes de todos os níveis, com enfoque nas necessidades específicas da organização. Os líderes que não conseguem lidar com todas as mudanças recebiam orientação ou eram dispensados. O próprio Brown pediu uma análise de desempenho de todas as forças de venda e descobriu, entre outras coisas, que 20% dos vendedores não tinha vendido nada nos 6 meses anteriores. Ele disse para os seus executivos de venda: o que vocês vão fazer com essas pessoas e com os seus supervisores? Os 20% foram substituídos. No seu impacto total da empresa, a reorganização de Brown foi ainda maior e mais complexa do que aquela que fracassou na Xerox. Brown essencialmente virou a EDS de cabeça para baixo. As unidades de negócio foram transformadas em uma nova organização de 4 linhas de negócio, chamado LOBs, Line of Business, centralizada em segmentos de mercados maiores. A eSolution oferecia uma completa gama de serviços para as empresas ampliada, conectada eletronicamente, e fornecedores de clientes destas redes de cadeia de suprimento até a segurança da internet. A gestão de processo de negócio oferecia às empresas e aos órgãos do governo processamento administrativo e financeiro, a gestão de relacionamento com os clientes, as soluções de informações, venderia a terceirização da TI, comunicações e armazenamento gerencial e de gestão de sistema de desktop, e a ATK Earning se especializaria em consultoria de alto nível de serviço e de contratação de executivos. A IDS acrescentou uma quinta lobby, a PLM Solution, que oferece gestão de ciclo de vida de produtos digitalizado, desde o desenvolvimento até a colaboração dos fornecedores para as empresas manufatureiras. A nova estrutura era mais do que uma forma de dividir a empresa de acordo com os mercados. Foi desenhada de modo que a IDS pudesse alavancar totalmente seu capital intelectual pela primeira vez, estimulando as pessoas de todas as partes das organizações a oferecer soluções para seus clientes. A colaboração entre as linhas de negócio permitiu que a IDS levasse para cada cliente uma proposta de valor baseada na sua capacidade total de ponta a ponta. Desde a consultoria em estratégia de negócio até o redesenho do processo de gerenciamento para web hosting, não funcionaria a menos que as pessoas das antigas unidades de negócio apresentassem não apenas o seu trabalho, mas também novas formas de trabalhar junto. Ao mesmo tempo em que tinha que aumentar a produtividade a uma taxa de 4 a 6%, disponibilizar 1 bilhão por ano para reinvestimento com o lucro. Além disso, a velocidade de lançamento e a entrega de novos produtos não podia diminuir. A reestruturação radical foi bem sucedida porque Brown colocou a sua execução na mão das pessoas que teria que fazer com que funcionasse. Foi montada uma equipe de 7 executivos de diferentes áreas e regiões para que criasse um novo modelo, e reunindo regularmente Brown, seus diretores de operações e seu diretor financeiro, produziram um modelo de 10 semanas num esforço de 7 dias por semana. Simplesmente, em termos de exigência que fez aos líderes da EDS, a nova organização não poderia ter sido mais diferente do que a relação antiga. No passado, o chefe da unidade de negócio enfocava apenas no sucesso da sua unidade. O novo modelo, no entanto, foi elaborado para maximizar os resultados das empresas, como um todo, exigindo cooperação entre todas as unidades de negócio. Para a maioria dos executivos, a experiência foi a primeira. Ao gosto de que o trabalho numa equipe nem sempre foi fácil, eis que os membros de uma equipe devem dizer sobre o processo. Éramos 7 pessoas diferentes,
backgrounds com diferentes pontos de vista e opiniões diferentes. Algumas eram mais voltadas para as vendas, outras para entregas, outras para as operações internacionais. Algumas tinham conhecimento sobre o setor e tivemos que concordar com a antecedência de que iríamos comprometer todo o modelo que iríamos criar. Chegar ao modelo não foi fácil. Posso dizer que tivemos muitas brigas. Saímos zangados do prédio e nos odiávamos por alguns dias. Se der, é difícil para mim. Sou uma pessoa muito forte e teimosa. Houve muitas ocasiões em que estava realmente frustrado. E havia dias em que saía da reunião, entrava no carro e pensava literalmente: estamos destruindo a empresa. Eu tinha 20 anos de empresa. Era uma família para mim e eu gostava de lá. Não podia suportar a ideia de que nós estávamos destruindo. É preciso que eu acho alguns procedimentos emocionais, os processos emocionais e mental para fazer uma mudança tão radical. Para entender que fizemos antes nem sempre precisa ser feito ao mesmo jeito que faremos no futuro. E você precisa estar aberto a isso. E no final ficamos mais próximos, porque tivemos que atacar todos os pontos juntos. Foi verdadeiramente uma boa experiência de desenvolvimento. Enquanto isso acontecia, Brown intensificava o foco da empresa na qualidade do serviço que prestava aos clientes, que havia decaído ao longo dos anos. A excelência no serviço. Tornou-se, então, pequenas umas mantras, mas também uma meta de figura nos incentivos de desempenho de todos os executivos, que lidava com o cliente. Presidentes de lobbies, hoje 91% dos clientes da EDS classifica seu serviço como bom ou excelente. Os resultados de desempenho da EDS são evidentes. No final de 2001, a empresa tinha atingido uma receita recorde, obtido uma sólida participação de mercado e registrado 11 semestres consecutivos de crescimento, de 2 dígitos na margem operacional e ganhos por ação. O preço da sua ação subiu 61% desde que Brown assumiu. Depois da sua sessão executiva, da reunião de conselho, dezembro de 2001, cada diretor da EDS se aproximou de Brown um a um e disse que não esperava que fosse conseguir mudar a cultura da empresa em menos de 3 anos e, ao mesmo tempo, alcançar um desempenho de resultados financeiros excepcional. Cada uma das 3 empresas citadas foi um ícone do mundo de negócios dos Estados Unidos. A Xerox, a Lucent, como o Western Electric, a Bell Lab, a IDS formaram seus setores, foram líderes durante anos e foram empresas que serviram de benchmark para os seus concorrentes. Hoje, 2 delas estão lutando para retomar a uma pequena fração de uma antiga glória, enquanto a terceira recuperou seu brilho. E pretende liderar o setor por mais uma vez. Qual a diferença? A execução. A disciplina da execução é baseada num conjunto de elementos que cada líder deve usar para elaborar, implementar e fazer funcionar os 3 processos-chave de forma eficaz, rigoroso, consistente. Os capítulos 3 ao 5 aprofundarão nas nossas observações sobre esses elementos, os comportamentos essenciais do líder, uma definição operacional do modelo para a mudança da cultura e as pessoas certas para os cargos certos.